Alô, meus amados, a paz, o amor do Altíssimo esteja aí presente com vocês. Amados, queria falar algo muito esclarecedor, muito importante para vocês começarem, né, a se identificar aí aonde vocês estão, como vocês estão, né, nessa história aí criada por Deus, né? Essa história, amados, é criada por Deus. Então, quando vocês sabem que a história é criada por Deus, vocês sabem que vocês estão seguros, né? Porque o Pai, ele representa isso, a segurança, né? Ele dá segurança ao Filho. Então, vocês não precisam mais ter medo de onde vocês estão vivendo. Então, vocês só precisam entender o porquê você está vivendo nessa situação, né? Para que você depois venha sair dessa situação. O resgate para você sair dessa situação é no entendimento. Você vai entender, né, o que acontece com você, né, o porquê desse sofrimento que você passa, né, o porquê de tudo que você passa. E através do entendimento você faz essa justiça, né, esse arrependimento. Então você faz esse pagamento com o perdão, você faz esse pagamento com o amor, né, que é a justiça de Deus. E nós temos que pagar com o amor. Então a gente tem que gerar esse amor, né? Como gera esse amor? É o amor ao irmão, né? Você abandonando esse amor carnal que faz parte do engano que você vive, né? Você vai abandonar esse amor carnal e vai aderir ao amor de irmão, né? Então você vai fazer esse pagamento dessa justiça, no qual vocês vê do princípio lá na história com Adão e Eva, Caim, né? Toda essa história que você faz parte dela, porque você vive essa história, né? E Deus entra na história para vivê-la com nós, né? E essa história é justamente para o livro da sua vida, né? Para você ter o entendimento de como se salvar. Vai justificar a sua salvação. Essa história vai justificar a sua salvação. Nós sabemos que, né, pelas Escrituras, a Escritura diz que nada nos separar do amor de Deus, então seremos salvos, né? Só que essa salvação, ela é mediante a sofrimento, a dor, né? A enganos. Então, para que você não sofra com o engano, com a dor, você precisa se atentar ao entendimento. Quando você se atentar ao entendimento, aí você vai promover esse amor, né? Você vai prosperar nesse amor, esse espírito de amor, onde você vai justificar essa justiça de Deus. Você vai entender por que, né, Deus fez tudo isso. Por quê? Porque o plano dele é de amor, de misericórdia, né? Então você caiu num erro, né, no engano. Então, como você é de um plano de justiça, de amor, você tem que vencer esse engano para você fazer parte desse plano de justiça, de amor. Então você tem que ser vitorioso, né, nesse engano. Então é por isso que os apóstolos dizem, né, honrei a fé, guardei a fé, né, levei o prêmio da vitória. O que é o prêmio da vitória? É você ser vitorioso, você vai ser livre, né, vai ganhar essa liberdade e vai para junto do Pai, né? Então essa vitória você consegue ela quando você entende, quando você toma parte do entendimento, né? Você toma posse desse entendimento. Aí você começa a viver esse entendimento, né? Porque o entendimento, amados, é exatamente quando você entende onde você está nessa história, né? Você entende a sua raiz aí, onde você está, o seu espírito nessa história, né? Você vai ver escrito, né, a escritura. Então você vai acompanhar mediante a escritura e você vai se localizar. Quando você se localizar na história, você vai saber todo o fim da história, você vai saber tudo o que ocorre, o que acontece nessa história, né? E o lugar que você está. Então, sabendo o lugar que você está, você sabe o lugar que você vai e você vai em paz com o Pai, né? Então você vai ser resgatado pelo Pai a partir daí. Então Jesus é isso, Jesus é o caminho que vai te conduzir, né? Você vai praticar esse amor ao irmão, né? Esse amor de irmão, e você vai não mais praticar aquele amor que você vinha praticando, que era o amor carnal, né? Você vai praticar um amor de irmão, porque somos todos irmãos, né? Todos somos um pedacinho de terra que o Pai misturou aí, né? Você vai ver lá
No começo que fala que ele misturou as línguas para falar no Babel lá, você vai ver que ele fala para falar línguas diferentes, ele fez uma mistura, né? Exatamente porque o plano dele é perfeito, amados, né? Então ele fez essa mistura para que você não soubesse, e realmente você não sabe, né? Às vezes você tá nesse plano e você se perde novamente, que essa morte física que você tem, e você está se perdendo de novo, né? Você volta como se você estivesse num joguinho e você voltasse para estaca zero, né? Só que você volta sem saber de nada. Por quê? Porque se você souber, você pode usar, né, de má intenção aí para poder burlar o jogo, né? Porque a criatura ela age dessa maneira, né? Então por isso o pai resgata, né? Para a criatura não ficar perdida aí. Porque senão o interesse da criatura é continuar, entendeu? Então a criatura, ela, mesmo sofrendo, ela tem esse interesse em continuar. Então a sua carne te dá esse interesse em continuar. Você não quer ir para a verdade. A sua tendência não quer ir para a verdade. Então o pai, por isso, o pai permite, né? E essa justiça te castiga justamente para isso. Para você não insistir no erro, né? E muitos de vocês insistem no erro. Então o que está acontecendo é isso. O sofrimento que você está tendo é porque você está insistindo no erro. Você não aceita a verdade, né? A sua natureza não te deixa aceitar a verdade. Então você precisa aceitar a verdade para você ser liberto, para você ser salvo, para você ser livre, né? Aí você não terá mais sofrimento, não terá mais dor, né? Você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter um amor sincero, um amor puro, né? Não corrompido. Então, quando você entende, você começa a dar frutos desse amor, né? Isso é maravilhoso. Aí quando você começa a ter o entendimento, isso é sinal que o Senhor Jesus, ele já está agindo em você, porque ele é o entendimento, ele é a palavra, ele é o pão vivo que veio do céu, né? E na palavra fala que aquele que desceu também subiu, quer dizer, ele desceu para te resgatar e subiu aos céus. Então é isso, ele desce e sobe. Então quer dizer, desceu aonde? No mundo dos mortos. Onde que é o mundo dos mortos? A terra, né? Quando você vê falar lá em alguma passagem lá, o apóstolo fala que quando você for numa casa e você não for bem recebido, você bate a chinela nos pés, simbolizando ali, tirando a poeira dos pés. Aonde fica a poeira dos pés? Na sandália, né? Então o apóstolo João, o João Batista, não o apóstolo, né? O João Batista, antes dele batizar Jesus, ele já fala, né? Ele fala, eu não sou digno nem de abotoar as sandálias dos pés dele. O que ele quis dizer com isso? Que ele ainda era pó perante o Pai. Ele ainda não tinha o Espírito do Pai. Por mais que ele ia batizar ali simbolicamente, porque se ele tivesse, ele não batizaria com água, né? Ele batizaria com o Espírito. Então ele já simboliza ali que ali está vivendo-se uma antiga aliança, né? É uma aliança de coisas físicas. Então o João batizava com água. Por isso ele disse que não era digno de abotoar as sandálias dele. Porque significando que ele estava na terra, que ele estava no chão, né? Porque ele era terra, né? Ele só viria a ser espírito depois, né? Que Jesus, aquele Jesus que foi ao madeiro, desceu e também subiu. Então representa isso, amados. Então tudo é uma sombra para você ter um entendimento e você se livrar do sistema que você está vivendo, né? Então esse sistema que você está vivendo é justamente essa prisão, né? Você está vivendo aí uma história de prisão. Então, o pai, ele está contando a história para você saber onde você está e você sair desse lugar que você está. É maravilhoso. Ele tá te explicando como sair, né? Você está vivendo um mundo que não é dele. Jesus fala, né? Esse reino não é meu, que se você é do mundo, você não é meu. Quer dizer, ele já está te explicando que você tem que sair daí. Que esse mundo que você está não é dele, né? Então, ele está te ensinando a sair. Ele conta a história para você aprender a sair. Aí, quando você for olhar a história, você vai lá nos reis, você vai viajar pela Bíblia, pelas Escrituras, você vai ver pessoas ali que se identificam com o mundo que você está vivendo aí, né? Você vai ver reis lá que se identificam com esses religiosos que estão vivendo, com o sistema político, com o sistema religioso. Então, você vai ver personagens ali que se identificam. Aí você vai saber aonde você está situado, né? Aí você vai saber, todos esses personagens aí, amados, são do Pai para poder resgatar essa Jerusalém dele, né? Esses personagens maus que fazem maldades,
tudo isso aí já é um propósito do Pai para te resgatar. São servidores do Pai, né? Na verdade, eles fazem no intuito de não saber o que está sendo feito, né? Então, eles fazem, né, essa maldade toda para o Pai te resgatar, porque você faz parte dessa Israel, né? Você faz parte dessa Jerusalém. Então, todos esses personagens que atuam aí na história, que você às vezes reclama, xinga, critica, tal, você tem que aprender a perdoar. Você tem que amar, né? Aprender a perdoar. Por quê? Porque é como você vai ser salvo. Você vai ser salvo gerando frutos de amor e de perdão, né? Então, por isso o Pai fala que você tem que amar o quê? Os inimigos. Eles são seus inimigos. Então, você tem que amá-los. Você não pode mais julgá-los, criticá-los, né? Eles fazem parte dessa história que o Pai colocou justamente para você aprender a amar, para aprender a perdoar, né? Então, essas pessoas más que você vê por aí são todas pessoas usadas pelo Pai para te resgatar. Então, você tem que agradecer. Você não pode reclamar. Quando você vê passar alguém aí te irritando, fazendo alguma coisa para te tirar do sério, para poder deixar você nervoso, você lembra que o Pai falou lá com Caim. Caim, você não pode ficar nervoso. Entendeu? O princípio é aí, amados. Entendeu? Caim, você não pode ficar com raiva. Então, toda essa história, todos esses personagens que te fizeram mal, que houve traição, que houve... Tudo que houve aí com você foi justamente um meio que o Pai usou para te resgatar daí, né? Então, esses personagens maus, é isso, amados, né? Por isso, o Pai, ele te explica, ele fala para você, né? Ele vai te ensinar como agir. Então, você não pode deixar de amar a todos, né? Perdoar a todos. Então, esse é o sentido. O sentido é o amor, é o perdão. E como que você vai praticar esse perdão? É na sua consciência, na sua mente. Porque você está vivendo já um plano espiritual. Porque o Jesus que desceu também subiu. Entendeu? Então ele desceu ao mundo dos mortos e também subiu. Então ele tá fazendo esse gesto para quê? Para indicar que ele está salvando quem? A terra, os mortos, né? Ele desceu para salvar você que estava morto e subiu para levar você. Ele desceu a antiga aliança e subiu para a nova. Entendeu? Então a antiga aliança era a antiga aliança que era feita com a carne, com os seres carnais. Então você vai olhar, quando você for ler lá todos os profetas, né? Você vai ver lá que Salomão ele desobedeceu à vontade do Pai, né? Ele fez templo que não era para fazer. Então você vai ver todos os profetas lá e você vai relacionar, né? Você vai relacionar. Ele fez aquilo lá na desobediência, mas na verdade aquilo já era plano de Deus para ele fazer, né? Justamente para ele poder cumprir na antiga aliança o que precisava ser feito na antiga aliança, né? Ele ia educar aquela Israel na antiga aliança, para depois essa Israel ser resgatada pela nova aliança. Então tudo isso faz parte do plano do Pai, né? Você vai ver que o Pai ele fala aí que saíram do Egito, né? Onde vivia no Egito tal, e foram para Israel. É todo o sistema para você entender. Aí você vai entender o que é o Egito, você vai entender o que é o governador da Síria, você vai entender o que é... Então você vai dar nome aos bois, você vai entrar nessa história. E você entrando nessa história, você vai se situar, e você vai saber e vai acompanhar a sua caminhada, onde você está, né? Em que plano você está. Aí você tomando posse desse plano onde você está, o Pai vai começar a te orientar dia a dia, e você vai começar, porque essa história já está toda escrita, amados. Você já está salvo, para você entender. Essa história você já está salvo, só que você não sabe disso. Você precisa saber. Então você só é salvo quando você toma posse da salvação, quando você sabe que você é salvo, né? Então você precisa saber, você precisa entender. Então é no seu entendimento. Se você não se libertar no seu entendimento, você continua preso. Por isso o Pai falou que o reino dos céus está próximo. Por que está próximo? Porque ele está na sua mente aí. Quando você entende como que é o reino do céu, aí você pratica. Você praticou, você já está vivendo ele. Você começou a viver ele, você já está salvo, né? Você já vai estar entendendo isso, né? Então é isso, o Espírito vai te resgatar dessa maneira. E você não voltará mais para essa segunda morte. Você não voltará mais para esse plano de morte, né? Esse plano de morte espiritual. Você precisa entender que a morte ela é espiritual, não na carne, ela é espiritual. Então ela acontece no plano espiritual.
você tem uma família aí espiritual, né? São espíritos na qual você é descendente, né? Eu tenho a minha árvore genealógica, eu conheço os espíritos, eu conheço a minha descendência, né? Eu sei de onde eu sou descendente, entendeu? Então, por isso eu sei que eu sou salvo. Então, você vai se identificar na sua árvore aí. Você vai começar a identificar na sua árvore aqueles que não são do Pai, que já são joio, né? Que já é propositadamente que o Pai colocou aí para te salvar. E esses aí, que são os espíritos de fogo, né? Que são esses que praticam o tal engano aí para poder fazer parte dessa justiça do Pai. Esses aí, eles não vão seguir, né? Eles vão seguir um caminho contrário, porque eles seguem um caminho contrário, né? Agora você se perdeu no meio deles, você começou a praticar práticas que eles praticam, você começou a fazer um monte de coisas que eles faziam. Por quê? Você se contaminou com eles, você entrou porque você não tinha entendimento. Então é isso que acontece, é quando acontece lá no Éden, quando o Pai fala, né, no Gênesis, capítulo 6, que os homens de Deus, os seres de Deus, os homens de Deus, acharam as mulheres dos homens bonitas, né? As mulheres carnais, quer dizer, eles começaram a entrar uma cobiça ali, um pecado, né? Aí entrou uma série de pecados junto. Por quê? Por conta disso. Então você se envolveu, né, com a criatura da terra aí, com o engano. Então você que é do Pai, você se envolveu. Então o Pai está te resgatando nesse sentido, quando você entender. Ele te perdoa e você começa a ter o entendimento e você é salvo. Entendeu? Porque nada pode separar você do amor de Deus. Então você vai ter esses castigos aí exatamente por conta disso. Então, quando você estiver tendo esses castigos, você vai lembrar disso, você vai recorrer a essa saída, né? Você vai recorrer à saída, você vai recorrer ao Pai. Falou, nas Escrituras está escrito que no fim dos tempos, a Jerusalém, né, a mulher voltaria a ter desejo pelo marido. O marido é Deus, né? A mulher é a Jerusalém, é o povo dele, é o povo de Deus. Então o povo de Deus, ele está colocado aí, ele está no meio desse povo aí. Mas ele começou a fazer maldades, começou a fazer coisas ruins, porque ele se misturou com o povo que era ruim, né? Ele se misturou com o povo ruim. Então esse povo de Deus, eles começaram a promover maldades. Por quê? Porque existiu o engano entrou e o povo se misturou, né? Então Deus falou ali, todos pecaram. Por quê? Porque misturou, o povo de Deus também pecou. Ele misturou com outro povo que estava sendo usado pelos espíritos maus aí, né? Então esses espíritos maus, amados, você não tem que identificar ele com a pessoa. A pessoa é digna de perdão, porque é seu irmão, né? Esses espíritos maus, eles atuam nas pessoas. Eles fazem as pessoas brigarem, fazem as pessoas acontecer uma série de coisas. Por quê? Porque é vontade de Deus que isso aconteça. Porque só assim para você encontrar a verdade. Só assim para você se separar da sua família carnal aí e se encontrar com a família espiritual. Entende isso? Então, é aonde Deus está fazendo essa separação. Porque é assim que você vai se livrar do pecado, é assim que você consegue, né? Outrora você era ensinado a um monte de práticas que não resolvia, não adiantava em nada, né? O Pai vem te explicar isso na antiga aliança, que não resolvia, não adiantava em nada, né? Então, outrora você obedecia isso. Então você ia atrás de ídolos, atrás de um monte de coisas. Hoje você é chamado a sair dessas práticas, de ir atrás de ídolos, de ficar acreditando nas pessoas. Jesus fala que como pode um homem acreditar no outro homem? Não é para um homem acreditar no outro homem, entendeu? Então tudo isso o Pai fala. Mas mesmo o Pai falando, você não ia atrás, você não foi investigar nas Escrituras, ver que isso é verdade, que o Pai está lá, que Ele é a palavra, né? Que Jesus é a palavra, né? Então, esse Espírito, amados, e essa verdade, está desde o começo aí atuando em você. Desde o começo na criatura, só que a criatura não consegue enxergar, né? O Espírito, ele está em toda a antiga aliança, que é Deus. Ele está em toda a antiga aliança. Depois ele manda o verbo encarnado, que é Jesus, que é a palavra. Então, quando vem com Jesus, aí você identifica, porque Jesus ele faz a distinção da nova para a antiga aliança. Então ele faz essa distinção. Embora você vai ver personagens aí dentro, todo momento na Escritura, reis que viveram aí, como Deus, entendeu? E como o engano também. Você vai ver aí pessoas que agradaram a Deus, né? Davi agradou a Deus, ele quer dizer que ele fez a vontade de Deus. O Salomão já não fez,
entendeu? Que Deus foi lá, deu sabedoria para ele, deu um monte de coisa para ele. Mas você tem que investigar toda a história dele. Você tem que ir nos livros de Salomão, Cantares, todos os Lamentações, todos os livros você tem que investigar, porque isso aí vai te enriquecer para você conhecer a sua descendência, né? Então você vai se identificar com a sua descendência. Você vai sendo perdoado e se identificando com a sua descendência. É assim que você vai ser livre, você vai ser salvo. Por quê? Você entrou nessa história aí, sem você saber, você entrou nessa história, né? Você já nasceu aí nessa história, você entrou aí. Na verdade, você não sabe da sua raiz, né? A sua raiz caiu aí no engano, né? Na verdade, a gente tem uma raiz aí de antepassados que caiu nesse engano. Então essa raiz caiu aí. Vamos pôr aí um descendente, você é descendente dele lá, né? Então ele caiu aí dentro nesse engano, que representa você, que é a sua família espiritual, né? E agora Deus está te ensinando como sair desse lugar, né? Aí você vai entender que como você vai sair desse lugar? Você vai entender que é pelo entendimento que você sai. É quando você pratica o amor, né? Aí você pratica o amor, o entendimento vai abrindo você. Por quê? Porque Deus é amor. Então, para mim ter alguma coisa de Deus, eu tenho que amar o irmão. É isso que Jesus fala, né? Jesus fala, como você vai falar que é filho do Pai? Eu vou falar que nem te conheço. Quer dizer, ele está tentando te acordar todo o tempo. E você insistindo aí em adorá-lo nos templos, nesses templos físicos, que ele falou que não está. Se você for lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, Estevão vai falar tudo isso. Ele vai falar que o templo de Salomão não era vontade de Deus. Ele vai falar que ele não está em templos físicos, ele não habita em templos físicos, entendeu? O templo que ele habita é em você, na sua mente, na sua consciência, né? Então é isso, amados. Você vai entender que o Pai, ele já está aí com você, né? Agora Jesus, que é a palavra, ele está sentado à direita do Pai. É isso. Quando ele subiu, ele sentou aí à direita do Pai, no seu entendimento, na sua mente. Só que para ele viver aí em você, você tem que fazer ele viver. Entendeu? Como que você vai fazer ele viver? Praticando o amor, que é o Deus, né? E como que a palavra vai viver, que é o Filho? A palavra vai nascer aí em você, né? Olha que bonito. Jesus é o Filho e Deus é o Pai. Você vai praticar o amor, né? De irmão, né? Para você agradar o Pai, praticando o amor de irmão, você vai amar Deus sobre todas as coisas, e o Filho vai nascer aí em você, que é Jesus, que é a palavra, é o entendimento, entendeu? Aí você, através desse entendimento, que você vai sair do buraco que você entrou. Por isso que cada um vai sair aí pelo entendimento, entendeu? Então é pelo entendimento que você sai. Então não é por isso que Jesus falou que é na prática. Então você vai ter que praticar. Não pode ninguém fazer por você. Você não pode esperar, vou lá num templo físico lá e acabou e resolveu o problema. Não, você está indo no engano. Você está se enfiando mais ainda no engano, né? Você está andando contrário à vontade do Pai. Então vai ter que ser você vai ter que fazer isso aí por esforço. Você vai ter que começar a praticar. Ninguém pode fazer por você, né? Então é só Jesus. Então Jesus, ele não vai descer lá do céu que você está imaginando, que ele vai descer lá, como eles falam para você. Ele não tem imagem, amados. Ele vai descer, ele vai nascer em você. Ele é o Espírito, né? Você tem aí o Espírito do Pai e tem sentado à direita dele o entendimento, que é a palavra. Então esse Jesus que é a palavra, por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Quando você vê que ele é o caminho, a verdade e a vida, você vê que ele é a palavra. Quem que é o caminho, a verdade e a vida? A palavra. Como que você vai num lugar? Como que você vai num lugar que você não conhece? Você tem que ter o quê? Você tem que ter um GPS que vai te dar ali a palavra, vai te dar o entendimento ali, vai te mostrar a estrada. Então Jesus é esse. Jesus é seu GPS, né? Ele é o entendimento, ele vai dar o entendimento aí em você. Então ele representa essa palavra, é o pão vivo que veio do céu. E Deus representa o Espírito. Unidos os dois juntos, você faz o pão, você faz o entendimento, né? É isso que você tem que entender, né? Quando você une, você praticando o amor, né? Que é esse vinho puro, né? Você praticando o amor com os irmãos, você vai conseguir a se ligar a Deus, né? Que é esse Espírito. Então, o Deus é a união do Pai e o Filho.
Entendeu? Essa é a união do pai e o filho. Então você vai praticar esse amor com o irmão, é a justiça, né? Você vai praticar essa justiça com seus irmãos, né? A balança igual. Então você começou a praticar, você amou seus irmãos, começou a dar amor para os seus irmãos. Aí você vai receber dentro de você esses entendimentos, que é Jesus. É o Filho nascendo em você. Né? Esse Filho vai nascer dentro de você e junto com o Pai ele vai estar te salvando. Ele vai estar te dando tudo que você precisa para sair dessa historinha que você entrou aí. Então é assim que você vai ser salvo. Você vai ter o entendimento da história, né? Que é o livro da vida. O livro da vida é isso, amados. Você tem uma história aí, você tem vários lugares aí dessa história que você se encontra, porque você tem uma descendência, né? Você tem uma descendência e essa descendência que está aí na história, onde você é descendente, você faz parte em vários pontos aí. Aí você vai ligar esses pontos aí com a sua vida, né? Você vai se colocar aí dentro dessa história, é onde você vai ser salvo, né? Quando você entender a história, aí você vai entender toda a história que o Pai fez. Aí você vai entender por que o Pai te fez e colocou aí na história. Porque você precisava aprender o amor novamente, que você perdeu lá no Éden, né? Aquele amor que quando você... o seu irmão, que seria representando Jesus, né? Abel é Jesus. Jesus te amou e você não amou Jesus, né? Jesus, ele deu o melhor para o Pai, né? Ele deu o sacrifício melhor para o Pai, ele deu representando ali o cordeirinho, porque ele se deu assim na cruz. Depois você vai ver que ele deu esse sacrifício. Ele fez o mesmo sacrifício que ele fez lá no Éden, ele fez na cruz para você. Então, por amor a você, ele fez esse sacrifício. Então, Jesus é esse Abel. Ele se deu como um cordeirinho, né? Você vai ver que o irmão mata ele depois, e você mata Jesus. Você vai ver que depois você mata Jesus, que você representa esse sistema aí que mata Jesus. Você bebeu desse engano, né? Nós entramos nesse engano para matar Jesus. E todos nós matamos Jesus quando a gente pecou, né? Então nós representamos esse assassino de Jesus, né? Nós assassinamos Jesus. Então Jesus te perdoa por você ter assassinado ele. Por isso fala que o sangue de Abel clama por justiça. Quer dizer, Jesus, mesmo você matando ele, Abel, mesmo Caim matando ele clama pelo amor de Caim, ele quer justiça. Ele quer que Caim volte a amá-lo. Então é isso que Jesus pede para você. Jesus quer que você volte a amá-lo, só isso. O amor de irmão, ele quer que você volte a praticar esse amor com ele. Então o que aconteceu com você foi isso. Você foi lá, né? Você começou a cultivar a terra. O que você faz aí? Você cultiva a terra, você trabalha aí que nem um louco, olhando para o relógio, com pressa, né? Pensando só em você, orgulhoso, vaidoso, cheio de um monte de coisa. Então foi o que Caim fez. Caim, ele fez isso. Ele começou querer ocupar toda a terra, tomar posse, querer ganhar, lucrar, sabe? Foi lá e quis comprar Deus com um sacrifício da terra, né? Que não foi sacrifício dele nenhum, né? Então Caim já fez diferente. Caim já fez o que Jesus fez. Ele foi o sacrifício, ele foi o cordeiro para Deus, né? Então ele faz a representação espiritual de um cordeirinho que ele é criado. É tudo uma interpretação para você entender, amados, que Caim, ele deu a própria vida. É o que Deus está chamando você a fazer, a dar a sua própria vida, né? A dar essa vida que você viveu aí, né? E você não quer dar. Então o que Caim fez, o que Jesus fez, é o que você tem que fazer. Então você fazendo isso agora, você está completando esse ciclo para você sair daí, né? Então Jesus, ele fez isso. Caim, ele fez isso. Ele deu a vida, né? Caim, ele deu a própria vida, e Jesus deu a própria vida. Agora falta você dar a sua vida para completar para saciar essa justiça de Deus, né? Aí a justiça vai ser feita, entendeu? Então Jesus, ele fez isso, ele sacrificou por você, né? Caim, ele sacrificou por você. Então, para a justiça completar agora, falta você se sacrificar, falta você dar a sua vida. Como que você vai dar a sua vida? Você vai lá morrer num pregado, no madeiro? Não. Você vai mudar, voltar a amar. Você vai abandonar o pecado. Você vai abandonar tudo isso de mal que você faz aí e vai voltar para o Pai. Vai parar de prejudicar o irmão. Porque todo pecado que você faz é mais uma morte que você está dando para Jesus. Você está matando Jesus aos poucos, né? Você está lá matando um irmão que representa Jesus. Porque Jesus é o seu irmão. Então
Então por isso ele fala, amar o próximo como a ti mesmo. Então quando você não está amando o próximo como a ti mesmo, você está matando Jesus novamente. É isso que o Paulo fala, o apóstolo Paulo fala isso. Que essas pessoas estão matando Jesus novamente. Você está blasfemando contra o Espírito Santo, né? Matando Jesus novamente. Então, você vai nascer do Espírito agora e vai andar com Jesus. Jesus vai começar a cuidar de você, né? Você vai ter esse entendimento. Então, você vai ser perdoado dos seus pecados, né? E você vai começar a andar com o Pai, né? Então, você não vai mais negar Jesus. Você vai começar a andar com o Pai. Então, por isso que ele fala, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de Deus que está no céu. Então, se você negar ele diante dos homens, você não vai ser salvo, né? É simples assim. Então, para você ter o entendimento, amados, você entende que Jesus é essa palavra, esse pão vivo que desceu do céu para te salvar. E você entende que você está numa historinha aí. Deus fez essa historinha para você enxergar a historinha, porque você está dentro dela. Então Deus está te colocando Jesus, que é a palavra, para você assistir você aí, né? Você, é como se você está dentro de um aparelho televisor e Deus está fora aqui mostrando para você a história, onde que você está aí, para você sair daí, para você não ficar nesse inferno que você está, né? Para você não ficar nesse inferno que você está, enfrentar aí o sofrimento que você vai enfrentar. Então Deus está aqui de fora, te amando, né? Então ele criou todo um sistema de justiça para a justiça ser saciada, né? Porque lá no Éden houve essa diferença na balança, né? Onde um praticou o amor e o outro não. Então o amor agrada a Deus. Então um praticou o amor e o outro não, né? Então esse que praticou amor, amados, para vocês entenderem, é isso. Jesus, ele é o quê? Ele é a palavra, né? Ele é a metade que está faltando. Ele está representando o quê? Ele está buscando a outra metade dele. Então, ele já praticou o amor. A metade do amor ele já praticou. Então, agora ele está buscando a metade. Ele está representando o quê? A verdade, a palavra, né? Por isso ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele tá, por isso que fala que o sangue de Abel clama por justiça. Então, quer dizer, Abel é Jesus. Então, ele está buscando que ele dando um entendimento para você, né? Você vai fazer par com ele novamente, né? Você vai ser esse entendimento aí, vai clarear você, e você vai fazer par com o amor novamente, né? Porque ele já te amou. Ele amou primeiro. Então ele amou primeiro. Por isso que fala que ele amou primeiro. Ele amou primeiro porque o amor veio primeiro. Agora vem a palavra, né? Então é isso. Ele amou primeiro. Agora você, no entendimento da palavra, você também vai praticar o amor que está te faltando, né? A palavra você já tem aí na sua mão. Você já tem Jesus aí na sua cabeça. Agora você praticando o amor, vai somar o amor com a palavra e você vai ser salvo. É isso. Então você vai entender a parte que você está aí na história e acabou, amados. Aí essa história e o livro da vida é para justificar, né? Deus escreveu para você essa história para te justificar aí, né? Deus escreveu a história para falar para você, ó, você não praticou isso aqui, né? Aí nunca mais você vai deixar de praticar o amor, porque você vai estar ligado a Deus que é amor. Você já vai estar ligado ao amor pleno, né? Isso é maravilhoso. Então você vai sair dessa escravidão que você está e vai encontrar com o Pai na vida. Entendeu? Você vai sair desse estado de morte que você está, né? Você está morto para o Pai, porque você está vivo na carne, mas morto no espírito. A carne é morte. O que a carne representa? A terra. A terra enterra o quê? Os mortos. Então você está morto aí dentro. Você está dentro de um pedaço de terra. Entendeu? Quando você morrer aí na matéria, aí você vai ver que essa matéria sua é terra. Então você está aí morto, né? Então você está morto aí dentro. Agora, para você ganhar a vida, você tem que sair daí de dentro. Entendeu? Então é você saindo daí de dentro, você vai viver. Então, porque você está morto dentro da terra. Entendeu? Então é isso, amados. Esse é o entendimento. Que a paz e o amor do Altíssimo esteja aí presente com você.